Vamos ler todos juntos, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra estamos mais uma vez e clamamos a Ti por Tua misericórdia, Deus, sobre mim, Teu servo, que tão somente seja usado como instrumento nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome e para a nossa edificação, como sobre toda a Tua igreja, ó Deus, para que sejam instruídos a viver o caminho que agrada ao Senhor, para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o templo de Salomão acabara de ser construído. Depois de Davi tentar fazê-lo e o Senhor dizer que ele não poderia, porque estava com as mãos sujas de sangue, Salomão chega até este momento. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, dos primeiros versículos, vai mostrar a grande celebração devido a este acontecimento. A obra se encerrou, agora é hora de festa. 7 dias de celebração, mais 7 ainda de mais festa, de mais gratidão a Deus, muitas ofertas dadas ao Senhor naquele momento. A presença de Deus ali de forma clara enche o templo e é então instituída ali a casa do Senhor. Há uma promessa de Deus a Salomão, dos versos 4 ao 7, onde ele confirma a sua escolha de Jerusalém como local de adoração. Há também a oração de Salomão, aí dos versos 8 ao 10, onde Salomão mais uma vez celebra a conclusão e dedica o templo ao Senhor. Deus que abençoa este momento. O texto conta que depois destes momentos o Senhor, a festa se acaba, a euforia natural daquele momento se acaba, afinal de contas, não há mais a necessidade do tabernáculo, agora o Senhor tem um local, um templo para ele. Depois desses acontecimentos, o texto de número 11, o versículo número 11 diz que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Depois de todos esses momentos, Deus aparece a Salomão. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Está então instituída aquela localidade como casa do Senhor, como habitação do Senhor, onde Ele se faz presente e onde Ele, a exemplo do tabernáculo pela Shekinah, pela nuvem Shekinah, o Senhor está então ali fazendo-se ou presente entre o povo, tabernaculando com o povo de uma vez por todas. Naquele momento, Salomão ouve da parte do Senhor algumas orientações que nós trazemos esta noite como tema Passos para o Avivamento. Nestes passos, Deus supõe momentos de dificuldade. No versículo de número 13, o Senhor supõe isto dizendo: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Vejam, Deus está propondo tempos difíceis. Não só tempos de escassez de alimento, mas tempos de dificuldade para o povo do Senhor. E para que esse povo passasse por esse tempo de dificuldade, buscando a presença do Senhor, buscando um avivamento verdadeiro no meio deles, é colocado diante do povo 4 atitudes, 4 passos para um avivamento em meio àquele povo, que estão aí muito claros diante de nós no verso de número 14. Estes passos começam, em primeiro lugar, com uma atitude de humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Naturalmente
que o Senhor está falando ao seu povo daquele período e ao seu povo que somos nós hoje. O texto não é antigo, o Velho Testamento não caducou, não envelheceu. É palavra de Deus viva e eficaz para os nossos corações, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso você não pode olhar para o texto e dizer: isso é do passado, pastor, isso serviu para eles lá, para nós não serve. Serve, é vivo, é verdadeiro, é necessário, é preciso que olhemos para estas questões e para estes passos e atentemos para o que o Senhor tem a nos dizer. Humilhação é o que precisamos entender inicialmente. Lembre-se, no Éden, Adão tentou ser igual a Deus. Adão e Eva foram tentados e caíram na tentação de buscar ter um patamar igual a Deus, se possível superior. Foi Adão e Eva lá atrás, pastor. Não é assim constantemente. A palavra do Senhor vai mostrando tempo após tempo que o homem vai falhando em tentar ser igual a Deus, em tentar chegar até Deus, de forma não instituída pelo próprio Senhor. Um grande exemplo é a Torre de Babel. O que Deus deixou instituído para chegar até Ele é uma cerimônia ligada a um sacrifício de sangue que aponta para Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Mas o homem acha, inocentemente, que construindo um grande templo alto, uma torre alta, ele vai conseguir chegar a Deus. E serão muitos os exemplos na Bíblia. E serão muitos os exemplos que ao passar do tempo vão continuar demonstrando esta soberba do homem, esta altivez do homem, e Deus colocando o homem debaixo do lugar onde o serve, debaixo da vontade de Deus. Alguém pode dizer que o texto de Jó vai dizer que o homem é por um pouco menor do que Deus. É verdade, o texto de Jó vai dizer isto. Mas a colocação ali é para que nós entendamos aquilo que Deus colocou para nós ainda lá no Éden. Dominai sobre os animais do campo, dominai sobre os peixes do mar, dê nome aos animais, cultive, a terra é para a sua moradia, para o seu deleite, é para estar debaixo dos seus cuidados. Mas isso não coloca o homem numa condição de um patamar parecido com o de Deus. É preciso que para nos achegarmos a Deus estejamos numa atitude de humilhação. Em Tiago, capítulo 4, verso 10, a palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos ler comigo? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, vai dizer também: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos. Mateus 23, verso 12, também vai dizer: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Provérbios, capítulo 29, verso 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E por fim, Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, Deus deixou a revelação dele para que nós entendamos. A nossa relação com Deus está baseada em critérios que o Senhor deixou para que nós sigamos. E infelizmente o homem tem sido soberbo a ponto de achar que pode servir a Deus como bem entender, que pode fazer de acordo com a sua boa vontade. Caim fez assim, fez de todo o coração, entregou o que havia de melhor, mas não era o que Deus havia estabelecido.
Nós somos repetidores daquilo que Adão tentou fazer no Éden. Nós tentamos, dia após dia, ser os donos da nossa própria vida, quando precisamos nos humilhar diante do Senhor. Pastor, não diga isso em tempos como estes, em que o homem tem que ser exaltado, em que a mensagem tem que ser agradável aos ouvidos do homem, em que relacionamento com Deus é algo baseado numa ideia de relativismo, em que cada um tem a sua verdade, cada um faz como bem entender, e os preceitos do Senhor são deixados de lado. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, a seu tempo, da sua forma, da maneira como Ele prescreve. Primeiro passo para um avivamento, queridos, é nos colocarmos no nosso devido lugar, humilhados diante do Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Nós somos tão somente criaturas, apesar de filhos pelo sangue de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso que nos coloquemos no lugar que nos é devido. O texto ainda vai nos mostrar, queridos, que o segundo passo para um avivamento é a oração. O texto vai mostrar claramente isso: o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se identifica como o povo do Senhor, se humilhar e orar. Orar. Tomara que oração fosse somente o telefone do céu. Isso já nos seria bastante, já nos seria suficiente. A possibilidade de, como o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte, a respeito de oração particular, como vimos na escola dominical no último domingo, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, orar ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que vê em secreto nos recompensar. Se somente fosse comunicação com Deus, isso já seria por demais maravilhoso. Mas a palavra do Senhor nos mostra que oração, além disto, é identificação de um povo que serve a um Deus que pede ou que orienta que este povo ore ao Senhor. Oração é uma marca que está indelével no cristão, que deve estar patente, presente no povo do Senhor. Uma igreja que não ora não pode identificar-se como povo de Deus, não busca ao Senhor, não quer os seus preceitos, não está interessado na sua vontade e não deseja compartilhar com Deus aquilo que percorre o seu coração nas suas angústias, nos seus sofrimentos, como também na sua gratidão e no seu louvor. Se uma igreja de Cristo não dedica tempo à oração, essa igreja não é de Cristo. Essa igreja é antropocêntrica. Ela está preocupada só no seu bem-estar. Ela não quer machucar os joelhos na oração. Ela não quer, na cabeça destes que assim pensam, gastar tempo falando sozinha, ou falando com nada ou com ninguém. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que ouve a nossa oração. O Salmo 27, verso 8 vai dizer, Davi vai dizer: ao meu coração me ocorre dizer, buscai a minha presença, buscai ao Senhor. Como também no Salmo 4, verso 3, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Também em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 6, não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus a vossa oração pela petição, pela súplica, com ações de graças. Assim apresentem seus pedidos a Deus. O apóstolo Paulo nos orienta a colocarmos diante do Senhor as nossas angústias, os nossos medos, a nossa aflição, o nosso temor. Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mateus 7, do verso 7 ao 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O apóstolo Paulo também, falando aos Romanos, vai dizer no capítulo 12, verso 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
E nada mais claro do que o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17: orai sem cessar. Há dúvidas ainda que nós precisamos gastar tempo com oração ao Senhor? Há dúvidas que precisamos dedicar dia após dia, em todos os momentos, as nossas vozes ao Senhor, direcioná-las a Deus, dizendo tudo aquilo que está no nosso coração. É um ensino bíblico de capa a capa. O Senhor Jesus não só nos ensina a orar, como Ele dedica tempo de oração, como Ele dedica tempo exaustivo de oração ao Senhor. Eu e você precisamos, como igreja do Senhor, buscando um avivamento genuíno, dedicar tempo de oração a Deus. A história dos avivamentos conta isso. Igrejas, povo do Senhor, dedicando tempo de oração, tempo precioso de oração ao Senhor. Mas o texto ainda nos traz um terceiro passo, que é buscar a face de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Buscar a face de Deus, queridos, é buscar a presença de Deus. Para buscar a face de Deus, foi usado a expressão buscar a face de Deus. Para entender esta expressão, foi buscado descrever alguém que busca seriamente e com diligência. Até quando você busca algo? Até quando você encontra algo? Alguém já disse de forma descuidada que eu só fui achar o que eu estava procurando no último lugar que eu procurei. Naturalmente, você achou. Porque buscar significa ir até encontrar. É triste que muitos pensam que buscar a Deus é, como já foi citado hoje pelo pastor Wallace, tão somente seguir uma agenda, seguir um sistema, ou como diziam os mais antigos, a lei dos crentes faz isso, ou determinada religião caminha desta forma. Buscar é algo que deve ser incessante, como a corça anseia pelas águas. Assim eu anseio pelo Senhor, eu busco a Deus em tudo, em todos os momentos, através da sua palavra, que é a sua vontade revelada para nós. E não só buscá-lo quando tão somente me é necessário ou conveniente. Buscá-lo quando todos buscam, ou buscá-lo quando eu já não tiver mais o que fazer. Quando todas as armas que eu tenho já foram usadas. Quando todos os atletas já foram colocados no desafio e aí eu não tenho mais o que fazer. Quando a última reserva que tenho, o último artifício que tenho, é o Senhor Deus. Precisamos buscá-lo em primeiríssimo lugar. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 29, o texto nos diz: mas se dali buscares ao Senhor teu Deus, o acharás, se o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O Salmo de número 105 ainda vai dizer: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Uma das canções de Israel, os salmos são as canções de Israel, e aquela canção dizia: busque ao Senhor e ao seu poder. E ainda, Isaías capítulo 55, verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este último versículo, queridos, nos traz algo que deve chamar a nossa atenção. Haverá um momento em que não mais poderemos buscar o Senhor, ou aqueles que não buscam a Deus não mais o poderão buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas o texto termina com um último passo para o avivamento: se humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Infelizmente, muitos de nós entendem que conversão é tão somente
uma fase da salvação. Entenda, muitos de nós pensam que conversão é um passo que eu dei para o momento da minha salvação. Eu ouvi a mensagem do Evangelho, e aí o Espírito Santo começou a mudar o meu coração, e eu comecei a entender o que era pecado, o que desagradava a Deus, e eu comecei a perceber que o meu caminhar estava indo na direção errada. E a partir de então eu passei ao processo de convergir, da minha conversão, e de voltar a Deus, de nadar contra a corrente e buscar ao Senhor. Contudo, nós vemos claramente que o texto está nos mostrando que conversão é algo que é parte da vida de santificação. Porque nós somos salvos, mas não completamente. Salvos, mas ainda não completamente. Nós temos a Deus, mas ainda não completamente. Nós precisamos ainda, dia após dia, buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor é também reconhecer o erro cometido, arrepender-se e convergir-se novamente a Deus. O Senhor Deus está falando com o seu povo, não está falando com incrédulos. Está dizendo a eles que é preciso orar, é preciso se humilhar, orar, buscar a Ele e ainda, mais uma vez, e a cada queda se converter dos seus maus caminhos. O versículo que vem logo após o de Isaías 55, verso 6, que li no último ponto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O que vem logo depois diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Naturalmente que este verso está falando do iníquo, do perverso, do não convertido, daquele que não serve a Deus. Mas o mesmo tem o ato de pecar que ainda nos acompanha até que Cristo volte. Dizer que nós somos pecadores, queridos, isso é importante lembrar, não é só uma parte da oração. Não é só parte do modelo que aprendemos na classe de catecúmenos, na escola dominical. Eu tenho que agradecer, eu tenho que pedir e eu tenho que também clamar a Deus pelo seu perdão. Não, é retrato, é reflexo de uma realidade que nós vivemos. Se buscamos a Deus, é porque ainda o pecado tenazmente nos assedia. E muitas vezes caímos, desagradando ao Senhor. Na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5, é dito o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ainda necessidade do povo do Senhor. Ainda necessidade daqueles que buscam a Deus. Por fim, em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, é dito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nós estamos no culto de oração e constantemente buscamos avivamento. E o texto que lemos inicialmente vai continuar dizendo: vejam o resultado destes que seguem os passos para um avivamento. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Humilhação, oração, buscar ao Senhor e constante atenção a converter-se de volta aos caminhos do Senhor. E o Senhor estará atento a nós, estará atento a este povo, ouvindo
a oração que se fizer neste lugar. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelos teus ensinos que, de tanto tempo atrás, nos trazem uma viva realidade para os nossos dias. Palavra viva, palavra fiel, palavra mais cortante do que espada de dois gumes. Dá-nos, ó Deus, esta atenção constante. Nos faz vigiar a ponto de que estejamos todos os dias nos humilhando diante do Senhor, reconhecendo o nosso lugar e o teu, ó Deus. Dedicando tempo de oração ao Senhor como igreja do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos também, ó Pai, a te buscar cada vez mais e com mais avidez e com mais vontade. Como, ó Pai, também abre os nossos olhos para aquilo que temos feito que desagrada ao Senhor. E converte o nosso coração para Ti mais uma vez, ó Deus. É a oração que te fazemos, com gratidão em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.